Vou ver lá. Então, tira essa touca, ela não tá tão Oi. O papai vai pregar, filho. Tá? Você sabe o papai. Deu pra comer o celular mesmo? O seu? Ah, tá. Tem senha? A câmera não tem. Ah, a câmera vai. Tá. Tá, o refrão de cada música, né? Olha que pedacinho. Pra mim fazer o espelho. Toda igreja faz isso.
De lá passar. Tá bom.
Belair. A gente começou a jogar, mas depois isso daí só Uma festa. Quem que canta ela? Agora o Baruch regravou, mas não era ele. Essa música dele é nova. Ele regravou recentemente. Boa noite, meus irmãos. Graças a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós. Alegria estarmos na casa do Senhor, o buscando enquanto ainda podemos achar. E eu os convido a abrir as suas Bíblias lá em Apocalipse. Apocalipse 1. Nós leremos apenas o verso 3. Apocalipse 1, verso 3. Apocalipse 1, verso 3. Nós leremos esse verso todos juntos. Apocalipse 1, verso 3. Vamos lá? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Tem 3 verbos destacados nesse verso. Quais são eles? Leem, ouvem e guardam. Esses são os 3 verbos aqui nesse verso. E esses que leem, ouvem e guardam, eles são o quê? Bem-aventurados. E que nós possamos nos achar nessa noite, diante do Senhor, bem-aventurados. Nós estamos aqui reunidos nessa noite para glorificar o Senhor e que nós possamos ouvir e guardar. O Senhor não nos deu olhos, ouvidos e coração à toa. Então, que nós possamos ter os olhos atentos, os ouvidos sensíveis a ouvir a palavra do Senhor e um coração preparado para guardar aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Que o que for ministrado nessa noite e que o Espírito Santo do Senhor ministrar nessa noite encontre lugar nos nossos corações e que nós possamos louvar ao nosso Senhor com todo o nosso ser, com tudo que é em nós. Vamos louvar agora o Senhor com o hino 3, a igreja em adoração. Vamos todos ficar de pé para assim louvarmos o nosso Senhor. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa ao teu louvor.
do mundo e seus encargos retirados. Queremos descansar em Ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do Teu vasto amor. Senti aos Teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações e com a luz do Teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções. Avive em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos em prazer. Amém. Amém. Nesse instante eu peço que a Helena aí, nos eleve a Deus em uma oração de adoração. Pai querido, louvado, exaltado seja o teu nome. Amém. Como é bom, Senhor, poder estar na tua casa, reunido com o teu povo. Este lugar, ó Pai, foi assim, criado, reservado para estarmos, ó Deus, cultuando ao Senhor. Ó Deus, só tu és Deus onipotente, onipresente, onisciente, no qual nós nos rendemos aos teus pés. Amém. Para te adorar, para te bendizer, para te render graças, ó Deus, pelo que tu és, pelo que tu tens feito nas nossas vidas. Amém. Te exaltamos, ó Deus, a beleza da tua santidade. Amém. Te adoramos, porque tu és o nosso Deus, nos ama incondicionalmente. Verdade. Ó Deus, aqui estamos para te cultuar, aqui estamos para te adorar, somente tu és merecedor de tudo que aqui faremos nesta noite. Amém. Estaremos te louvando, estaremos te exaltando, estaremos assim cantando louvores para honrar e glorificar o teu nome. Amém. Estaremos, ó Deus, lendo mais uma porção da tua palavra. Estamos em comunhão contigo e com os nossos irmãos. Amém. Ó Pai, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá Amém. para te cultuar, para te adorar. Aleluia. Consagramos, ó Senhor, todos os atos desse culto ao Amém. Senhor. Sim. Aqui estamos para te cultuar, para te adorar, em espírito e em verdade. Amém. Fica conosco, ó Pai, nos direciona. E, ó Deus, fala conosco em nome do teu filho amado Jesus. Amém. 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 Podemos sentar? Isaías 1. Peço que os irmãos abram suas Bíblias lá em Isaías, capítulo 1. Eu lerei dos versos 10 até o verso 20. Isaías 1, 10 a 20. Isaías 1, de 10 a 20. Eu lerei e os irmãos acompanham. Isaías 1, de 10 a 20. Condenado por hipócrita. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bois. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes aos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominável, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece.
pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações uns aos outros, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, sorteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O povo de Israel, no tempo de Elias, eles ouviam e não guardavam. Como eles ouviam a palavra do Senhor e não guardavam, logo eles não a praticavam. E quando não há prática, há uma religião vazia. E quando há uma religião vazia, há culto hipócrita, um culto vazio. E isso desagrada ao coração do Senhor. Quantas coisas na Bíblia eu e você sabemos, eu e você lemos, mas nós não praticamos. Mas o Senhor, Ele sendo rico em misericórdia, Ele perdoa os nossos pecados. Os nossos pecados que, como o convite da graça diz, o verso 18 a 20, diz que os nossos pecados são como a escarlata e o carmesim. A escarlata e o carmesim, eles eram corantes usados para de roupas caras da época. E esse corante ele não saía. Quem dirá da pele? Quando uma vez que a escarlata e o carmesim manchava a pele, ele não era com qualquer lavagem que ele saía. A mancha do escarlate e do carmesim, ele só saía na troca natural da pele. Como essa mancha era forte, esse é o pecado. O pecado ele mancha. Mas o Senhor, Ele diz que Ele nos torna brancos como a neve, ou seja, sem mancha alguma. O Senhor nos ama a ponto de entregar o seu Filho no nosso lugar, para que Ele derramasse o seu sangue, para que agora nós pudéssemos ser brancos como a neve. O verso 19 diz: se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então, se nós quisermos, se nós formos, se nós ouvirmos, se nós nos confessarmos, se nós pedimos perdão, o Senhor Ele é fiel e justo para nos perdoar e limpar os nossos pecados e nos fazer brancos como a neve, como a lã. E nesse momento nós passaremos instantes em uma oração silenciosa e logo após nós entoaremos o hino 68. Então os irmãos terão a oportunidade de abaixar as suas cabeças e orar silenciosamente ao Senhor. Que você peça perdão, Senhor, porque por todas as vezes que nós ouvimos, nós não praticamos. E que a partir de agora o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que Ele fala conosco.
Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu desci. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho nos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Eu convido a Eura, todos nós devemos uma oração de contrição e confissão. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por estar na tua casa. Te agradecemos por ter essa oportunidade de te louvar mais uma vez, de agradecer o teu nome. Amém. Pedimos, ó Deus, perdão das nossas falhas, pedimos perdão dos nossos pecados. Estamos aqui, ó Deus, na tua presença. Que o Senhor possa, ó Deus, estar mudando, ó Deus, não só Amém. a nossa vida, mas o nosso caráter. Que nós Amém. possamos, ó Deus, não só ouvir, mas que nós possamos colocar em prática, ó Deus, através do nosso testemunho. Amém. Que nós possamos, ó Deus, brilhar não só dentro da igreja, Deus, Amém. mas onde quer que nós estivermos. Ó Deus. Esteja brilhando, ó Deus, a tua palavra. Amém. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Amém. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia, Deus, do teu povo que clama, meu Deus, pela tua Amém, ó ajuda. Deus. Sabemos que somos falhos, que somos pecadores e que dependemos, ó Deus, inteiramente da tua presença, do teu amor, do teu favor. Ó Deus, que a tua graça seja abundante sobre a minha vida e sobre a vida de todos os nossos. Amém. Ó Deus, fique conosco no decorrer dessa noite. Nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você entendeu a oportunidade? Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém.
orações, vamos ler o texto. Eu quero que os irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Dos versos 13 a 15. Amém? Amém. Porque, todos juntos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Texto lindo, não é verdade? Então agora nós vamos abrir a ação. O vídeo? Olá, meus queridos irmãos, nós estamos aqui na Casa da Viúva e graças a você e a Deus que deu essa contribuição, nós estamos já quase terminando. Quero mostrar para vocês hoje como está. Está faltando a cerâmica, a pintura, e são 2 cômodos, como eu havia dito, e agora nós estamos caminhando para finalizar todas as coisas. Estou passando para agradecer a todos vocês que têm dado esse apoio para terminar esta casa. Muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês. Certo para ti, cristão, que demanda toda tua devoção. Venha alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Com Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar. Em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente,
só tua mente eu poderás fazer. Pois Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servir-o de prazer, e só tua mente eu poderás fazer. Eu peço ao irmão Randes que ore, que faça uma oração pelos missionários e também pela oferta missionária. Pai amado, nós somos gratos ao Pai querido, Sim. porque nós estamos na tua casa para ouvir do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa liberdade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa noite. Amém. Por isso nós estamos aqui, ó Pai amado, te pedindo pelos nossos irmãos missionários do mundo da vida. Que o Senhor continue a sustentar cada trabalho. Nós pedimos em linha especial pelo Ronaldo e pelo Silvestre. Que o Senhor continue a abençoar aquele trabalho, meu Pai, ao qual nós apoiamos, Pai, há anos. Que o Senhor continue sustentado, dando a ele saúde. Que o Senhor continue também a abençoar a nossa irmã Rosa de Madagascar também, meu Senhor. Tome ela nas suas mãos. Obrigado, meu Pai, porque nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus que nos ama. E nós te pedimos, meu Pai, que nós possamos continuar a fazer aquilo que o Senhor manda. E é pregar o seu Evangelho. Nos ajude, meu Pai. Ajude o nosso conselho missionário, que possa dar continuidade nesse trabalho. Ser, ó Pai amado, por todos os membros, que nós possamos a cada dia nos esforçarmos mais, meu Pai. Dedicarmos mais na tua obra, meu Pai. Nós te pedimos que o Senhor continue a abençoar cada missionário. Dê a eles saúde e abençoa todo o trabalho realizado por eles. Continua, Senhor, nos sustentar. E agora nós pedimos por esse dinheiro que vamos enviar, que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, para que ele seja bem aplicado ali na tua obra. Continua, Senhor, a nos sustentar. Pai querido, nós te amamos. Obrigado por tudo. Obrigado porque fomos alcançados por ti. Mas sabemos que tem tanta gente precisando de ouvir a promessa, a tua palavra. Pai amado, tem misericórdia. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. A equipe de novo tem a oportunidade. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos colocando de pé e cantando a música Oferta de Amor. Oferta
Senhor, fale aos nossos corações. Obrigado por estarmos na tua igreja, pelo privilégio de cantarmos louvores ao teu nome. Que isso, meu Deus, seja sempre uma alegria, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que possamos, meu Deus, estar louvando com a nossa voz, mas principalmente com as nossas vidas. Que a nossa vida seja um salmo ao Senhor a cada dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nesse nós queremos saudar a todos aqueles que nos visitam. É um privilégio termos conosco. E volte mais vezes. Nós temos cultos das quartas, nós temos reunião de oração às sextas. De manhã, o culto é às 9, bebê às 9, e o culto às 6h30. Vamos para os nossos avisos. As aulas de música elas vão começar amanhã, você que ainda não entregou sua inscrição, entregue. E as aulas é para aqueles que participam das EBDs, tá bom? Nós temos estudo bíblico na quarta-feira às 6h30. Os PGs eles vão voltar apenas em março. E no próximo domingo nós teremos Santa Ceia. Mais algum aviso por parte de algum departamento? Não tendo mais aviso, eu convido as crianças que vêm aqui à frente. Eu vou pedir. Olha, tem mais criança. Eu vou pedir pro Theo. Pedir pro Theo orar por nós. Pelo culto das nossas crianças, viu? Pode descer sem correr. Vou falar do Papo Matheus. Boa noite, meus irmãos. Eu vos saúdo com a graça e a paz de Cristo. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. No texto da nossa exposição que se encontra na carta escrita por Tiago. Tiago, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 27. Tiago, capítulo 1, do verso 19 até o verso de número 27. Eu farei a leitura desse texto, peço que os irmãos, por favor, acompanhem atentamente a leitura que farei. Tiago, capítulo 1, do verso 19 até o verso de número 27. Tiago 1, 19 ao 27, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado
do mundo. Oremos. Glorioso Deus e eterno Pai, tua palavra acabou de ser lida. E como é bom, Deus, termos a liberdade de estarmos aqui reunidos como teu povo para ouvir a tua voz. Pedimos ao Senhor que nesse instante, o teu Santo Espírito, aquele que inspirou Tiago no passado para escrever essa carta, possa, neste momento, nos iluminar, para que venhamos ter a compreensão de qual é a tua vontade para a nossa vida, com base nesse texto. Que o Senhor nos auxilie em nossa caminhada cristã. Nós carecemos, dependemos do Senhor. E por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor venha falar tremendamente aos nossos corações nessa noite. Que a tua palavra cumpra o propósito que lhe apraz. Que a tua palavra encontre guarida em nossos corações. Que a tua palavra nos transforme nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu digo com segurança que a Bíblia é o livro mais lido e mais distribuído no mundo. E essa informação muito me alegra, porque quanto mais os anos vão se passando, quanto mais a tecnologia vai avançando, mais acesso as pessoas têm à palavra do Senhor. Hoje nós podemos ler a Bíblia em nossos celulares, smartphones, podemos ler as Escrituras no nosso computador, na internet. Nós temos fácil acesso à palavra do Senhor nosso Deus. E não só isso, nós temos fácil acesso também ao conhecimento teológico. Basta você pegar um tema específico que você quer tanto se inteirar, colocar no YouTube, pesquisar, que você encontrará bons teólogos da igreja presbiteriana e principalmente de linha reformada, tratando, dissecando a respeito desse assunto à luz das Escrituras. O conhecimento está aí, à nossa disposição. E muitas pessoas estão se enveredando para essa área do conhecimento teológico. Isso muito me alegra. Mas ao mesmo tempo, e aqui eu quero confessar um sentimento paradoxo, ao mesmo tempo que eu fico alegre com esse acesso que as pessoas estão tendo às Escrituras, isso me entristece. Porque a Bíblia, sim, é o livro mais lido do mundo, mas infelizmente é um livro pouco vivido. Nós estamos vivendo num período muito forte, de muito conhecimento teológico, mas de pouca vivência dessa teologia. E a boa teologia, irmãos, é aquela que nos faz ter a praticidade. A boa teologia é aquela que nos faz viver para honrar, glorificar o Senhor. A boa teologia é aquela que nos faz ter uma boa ética. De tal modo que nós venhamos ser cristãos, não só nas quatro paredes, mas também na nossa casa, no nosso trabalho, aonde formos. Porque como aprendemos no acampamento, a vida é com Deus, a vida é diante do Senhor. Queridos, devo dizer que a Escritura, que nós tanto falamos que é regra de fé e prática, ela tem sido apenas o instrumento de fé e não de prática. Em muitas vidas, daqueles que se dizem crentes, ou até mesmo daqueles que são de fato crentes, a piedade, ela tem sido pela metade. Há muito conhecimento bíblico, há muito conhecimento teológico, mas há muita falta da prática das Escrituras Sagradas. Esse problema, irmãos, não é um problema que se limita aos dias atuais. Ele é um problema que já está presente desde a época de Tiago. Tiago se encontra no primeiro século da era cristã. Tiago, ao escrever essa carta, ele lida com essa problemática. E Tiago escreve essa carta para crentes, para os crentes que estavam na Palestina, judeus que haviam se convertido ao cristianismo e estavam sendo perseguidos por Herodes Agripa, uma perseguição ferrenha que se levantou no ano 43 a.C. E diante desse cenário de perseguição, esses cristãos foram espalhados no mundo, saíram de Jerusalém, saíram da Palestina, e aonde eles iam, eles deveriam levar a luz do Evangelho. E para levar a luz do Evangelho, é preciso viver segundo o Evangelho. Para anunciar boas novas, é preciso primeiro ser boas novas. Para falar de Cristo, é preciso primeiro se parecer com o Senhor Jesus. Ou seja, é necessário que haja uma piedade fortíssima, e uma fortíssima piedade consiste em conhecimento sim da palavra, mas também em vivência da palavra. No capítulo 1 da carta aqui de Tiago, e esse Tiago não é o apóstolo, ele é o meu irmão de Jesus. Tiago, ele vai estar conduzindo a igreja à maturidade cristã.
E quando chegamos aqui no versículo 19 até o versículo de número 27, esse líder da igreja de Jerusalém vai mostrar para nós de forma muito clara que piedade é algo que caminha ao lado de obediência. E aqui nesse texto, irmãos, nós podemos nos deparar com as marcas da verdadeira piedade. Uma piedade que conjuga fé, mas também vivência. Uma piedade que consiste em religião, mas prática do ensino da palavra de Deus. Por isso, o nosso tema nessa noite, o tema da nossa mensagem, será as marcas da verdadeira piedade. As marcas da verdadeira piedade. E quais são as marcas da verdadeira piedade? O texto aqui nos mostra. São 3 marcas. A primeira marca da verdadeira piedade é o acolhimento da palavra. A primeira marca da verdadeira piedade é o acolhimento da palavra. Atente os seus olhos para o versículo 19 até o versículo de número 21. Tiago começa a sua exortação dizendo: sabeis estas coisas, ou seja, que ele já havia falado antes. Tiago estava falando sobre como obter sabedoria, sobre como passar pelas provações, reconhecendo o benefício das provações, a origem do pecado, a origem do bem. E no versículo 18 ele fala algo interessante, ele diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Irmãos, a palavra, ela está enraizada no nosso coração. No entanto, ela precisa crescer, ela precisa ser frutificada, ela precisa ser acolhida por nós. Porque se nós formos governados pela palavra de Deus, nós teremos condições de controlar nossas ações, reações e emoções. É por isso que Tiago diz: saber essas coisas, amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu acho interessante essa palavra pronto no grego, que é o termo taxis, de onde vem a palavra táxi. A ideia é de rapidez, a ideia é de agilidade. Esteja preparado, esteja pronto, ágil, para poder ouvir. Irmãos, isso é muito importante para a nossa época, porque nós não estamos sabendo mais ouvir as pessoas. Nós não queremos nem ouvir o que o nosso próximo diz. E muitas vezes nós não queremos nem ouvir o que o nosso próprio Deus fala conosco. Nós vivemos uma época em que as pessoas querem só opinar e rotular umas às outras. Não querem ouvir para entender. Não querem procurar fazer uma interpretação, uma boa hermenêutica da situação. Já querem sair opinando, falando. A prontidão tem sido mais para falar do que para ouvir. Mas hoje, Deus fala ao meu e seu coração que a verdadeira piedade, a piedade do cristão, consiste em homens e mulheres que tenham disposição para ouvir e não para falar. Haverá o tempo certo de falar, mas no primeiro momento nós temos que ouvir, e ouvir primeiro a voz de Deus com base na palavra dele. Ouvirmos também o nosso próximo, e nisso também implica, irmãos, nós refletirmos antes de tomarmos certas ações, refletirmos também antes de falarmos. Preste atenção no raciocínio de Tiago aqui nesse versículo. Ele diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O que se pressupõe é que a pessoa que não tem paciência para ouvir, ela vai falar aquilo que não é adequado, ela vai falar aquilo que não convém, e ela pode ter facilmente um excesso de ira. Por não entender as situações que estão acontecendo, por trazer uma palavra errônea em determinado contexto, tal pessoa pode inflamar outra ira, ou ela mesma expressar a sua ira por meio de palavras. E aí Tiago no versículo 20 vai dizer: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Que ira é essa, irmãos? A ira pecaminosa. Porque existe uma certa legitimidade em você se irar. Deus, ele se ira contra o mal que há no mundo. Nós também podemos nos irar contra o mal que há no mundo. Mas a Bíblia é muito clara dizer: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quando nós colocamos o sol sobre a nossa ira, ou seja, quando nós agimos de maneira precipitada, quando nós não paramos para refletir em nossas ações, isso significa que a palavra que está enraizada em nós, ele não produziu frutos.
Isso significa que nós não estamos acolhendo essa palavra. Isso não significa que essa palavra, o Evangelho, está coordenando as nossas vidas. Nós estamos sendo guiados pelos nossos impulsos, pelas nossas ações pecaminosas, pela inclinação pecaminosa que habita no nosso coração. E aí, quando a gente age com ira, nós damos lugar ao maligno. E Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, quando depois de falar a respeito da ira, ele diz: não dê lugar ao diabo. Aquele que age de forma iracunda, ele dá lugar ao diabo, ele dá oportunidade ao inimigo das nossas almas para semear discórdia. Não só ele, como também a própria carne acaba explodindo, acaba trazendo à tona toda a raiva, toda a amargura. E nós temos que tomar cuidado, irmão, ter que nos lembrarmos também que ira tem a ver com explosão e com implosão. Sabia disso? Ira tem a ver com explosão e implosão. Explosão é aquela pessoa que estoura, chega até a falar coisas horrendas quando está irado. E implosão é aquele ser humano que guarda para si e sofre com amargura, e essa amargura corrói ele por dentro. A ira pecaminosa tem esse problema. Mas a palavra do Senhor nos mostra que aquele que quer viver a piedade cristã deve lutar contra esse pecado. E qual a maneira de lutar contra esse pecado? Versículo 21. Conjunção conclusiva, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei. Veja só, acolhei. É um imperativo, é uma ordem. Eu e você temos que acolher, e acolher com mansidão. E mansidão é o contraste da ira. Acolhei com mansidão a palavra que vos foi implantada, ou seja, já está enraizado no nosso coração, mas eu preciso regar essa palavra, eu preciso armazenar mais essa palavra. Lembra do salmista, no Salmo 119, versículo 11? Guardo as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Como que eu luto contra o pecado? Como que eu avanço no processo de santificação? Estudando a palavra, guardando a palavra no meu coração, acolhendo essa palavra, que vai me dar força, que vai me transformar. Deus nos capacita, irmãos, na nossa luta contra o pecado, na luta contra a ira pecaminosa, na luta contra falas que muitas vezes acabam vindo à tona, que não convém, que não edificam. Nós pecamos muito no nosso falar. Nós falamos aquilo que não agrada o Senhor e aquilo que não agrada o nosso próximo. E tentamos disfarçar com a ideia de que é nossa personalidade, porque eu sou sincero, porque eu sou assim mesmo. Não, irmão, se você tem Cristo no seu coração, desculpe dizer, você não pode viver de acordo com o seu jeito. Você tem que viver do jeito de Cristo. Amém. E o jeito de Cristo é pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O jeito de Cristo é despojar-se de toda impureza, de toda maldade que há em nós, e acolher cada vez mais a palavra. Quando você luta contra o pecado, quando você luta contra um ato pecaminoso, você precisa substituir esse ato pecaminoso por um ato santo. Veja o contraste que Tiago coloca aqui: a ira pecaminosa e a mansidão. Substitua a ira pecaminosa pela mansidão. Substitua a maldade, a impureza, pela palavra que é pura e que é santa. Essa palavra deve imperar no nosso coração. Por isso que a palavra deve ser acolhida. E por isso que o primeiro aspecto, ou a primeira marca de uma verdadeira piedade, é o acolhimento da palavra. Porque a palavra é um meio transformador, um meio usado por Deus para transformar o nosso ser, para transformar a nossa vida, para nos ajudar a avançar no processo de santificação. Olha o que diz no final do verso 21. A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago está falando com crentes. Então essa salvação, ela se refere ao quê? A santificação. Esses crentes já foram convertidos, já são salvos. Mas o processo de santificação, o processo do qual nós matamos o nosso velho homem e procuramos viver como um novo homem criado segundo a imagem do Senhor. Há uma frase que diz assim: sou salvo, estou sendo salvo, serei salvo. Sou salvo porque fui convertido. Estou sendo salvo porque eu estou sendo santificado. Serei salvo porque eu serei glorificado. Nós estamos sendo salvos, estamos sendo transformados dia a dia à imagem de Cristo, que esse é o grande propósito de Deus.
na minha e na sua vida. E por isso que, para desenvolver uma piedade cristã que seja genuína e verdadeira, eu e você precisamos cada vez mais acolher a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que ser como uma planta, já tem raiz já no solo do nosso coração. Agora ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada, para que ela cresça, para que ela venha dar frutos. E para que assim venhamos glorificar o Senhor através da nossa vida. Mas há uma segunda marca, irmãos, e a segunda marca se encontra do verso 22 ao 25. A segunda marca da verdadeira piedade é a prática da palavra. A segunda marca da verdadeira piedade é a prática da palavra. Agora no verso 22, Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Queridos, a fé cristã é uma fé ativa. Nós precisamos viver o cristianismo que nós acreditamos. Nós precisamos viver o evangelho que pregamos. Nós precisamos colocar em prática a teologia que nós conhecemos. Senão não vai adiantar de nada todo o conhecimento intelectual que temos. Queridos irmãos, nós estamos sendo desafiados pelo Senhor nosso Deus nessa noite a exercermos uma verdadeira piedade que consiste na prática da palavra do Senhor. Nós não devemos ser apenas ouvintes, mas também praticantes. Irmãos, eu estou cada vez mais esclarecido com um termo que está surgindo no nosso meio: evangélico nominal. Antes era um termo utilizado apenas pelos nossos vizinhos ali da frente. Católico nominal, diferente do católico praticante. Queridos, isso não pode imperar em nosso meio. Nós temos que ser de fato parecidos com Cristo, discípulos de Cristo. O discípulo de Cristo é aquele que ouve a palavra do Mestre e é aquele que vive de acordo com a palavra do Mestre. Nós precisamos colocar em prática o que diz as Escrituras Sagradas, o que lemos e estudamos na palavra de Deus, e isso deve ser vivido. E Tiago está aqui mostrando para esses crentes lá no passado: olha, vocês precisam viver de acordo com a palavra do Senhor, e não somente ouvir. Ele vai usar um exemplo, verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla-se no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e quando ele se retira, logo ele se esquece o quê? Da sua aparência. E é interessante, irmãos, porque o espelho naquela época, na época de Tiago, não era um espelho como nós temos nos dias de hoje. Era uma estrutura de metal colocada em cima de uma mesa horizontal, de tal modo que a pessoa tinha que se inclinar para poder ver a sua aparência. E a pessoa se inclinava, via a sua aparência e tinha que constantemente voltar para saber como é que estava o seu rosto. Nós, hoje em dia, temos a oportunidade de ter um espelho vertical. Vemos a nossa aparência, mas logo nos esquecemos como é que está, e logo nós temos que voltar. Principalmente as mulheres que precisam retocar a maquiagem, porque se preocupam o quê? Com a sua aparência, e logo essa aparência muda. E quando sai da frente do espelho, se esquece como é que está, tem que voltar novamente. Se fosse naquela época, tinha que se reclinar, talvez até o pó repassado do rosto ia cair em cima da mesa, não é mesmo? Mas irmãos, a ideia aqui é o seguinte: a pessoa se contempla, depois ela esquece. Do mesmo modo, há pessoas que vêm à igreja, há pessoas que estiveram no acampamento, que ouviram a mensagem, transformaram-nos, e no primeiro momento tomaram a decisão: vou mudar. Passa um pouco, esquece, e volta tudo de novo. O que é isso? Um ouvinte, não um praticante da palavra. Irmãos, é tão importante nós colocarmos em prática aquilo que aprendemos, porque consiste num reforço para a nossa mente. Quando nós colocamos em prática o que aprendemos, o ensino se torna palpável, e nós vemos que funciona, e nós vamos sempre estar cumprindo até que se vire um hábito. Queridos, nós não devemos ser como esse homem que contempla o espelho e esquece da sua aparência. Pelo contrário, nós temos que ser como o Tiago fala no versículo de número 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será o quê? Bem-aventurado no que realizar. Ou seja, é abençoado.
é abençoado pelo Senhor na sua caminhada, porque vive segundo a vontade de Deus, porque a Bíblia, ela é a vontade perceptível de Deus. Quem vive segundo a vontade de Deus, leia a Escritura, obedeça a Escritura, pratique a Escritura, não seja um mero ouvinte, ouça, acolha, guarde a palavra de Deus, mas viva de acordo com a palavra de Deus. E observe no versículo 25, que Tiago fala de ler atentamente, considerar atentamente, na verdade. Essa palavra atentamente tem a ver com reclinar, tem a ver com se dobrar, se render às Escrituras Sagradas. É isso que eu e você precisamos fazer, nos render à palavra de Deus, nos render à vontade de Deus, e procurar viver segundo esse propósito de Deus na nossa vida. Eu creio que Deus, Ele quer discípulos dele, aqui nessa igreja, que pratiquem a palavra dele, que não só ouçam sermões, que não só assistam estudos no YouTube, mas que peguem todo esse conhecimento e coloquem em prática, viva isso. Sejam crentes, cheios do Espírito Santo, praticantes da palavra do Senhor, aperfeiçoados por essa palavra. Tiago, ele tem um público majoritariamente judeu, um povo judeu que havia se convertido ao cristianismo, e por isso que ele fala da lei aqui no versículo 25. Ele fala dessa lei como uma lei perfeita, a lei da liberdade. A lei é perfeita mesmo, a lei ela produz liberdade, sim, em Cristo Jesus, porque a lei é o aio, a lei é o professor que nos aponta para Cristo, que nos leva para Cristo, e Cristo foi aquele que morreu naquela cruz do Calvário para cumprir a lei no meio do seu lugar. Cristo é aquele que tomou a maldição da lei e quebrou essa maldição em nossas vidas. Ele se fez maldição em nosso lugar, naquela cruz do Calvário. Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele caminha conosco. E Cristo pega na nossa mão, volta para a lei de novo, para que a gente possa viver de maneira santificada. Não estamos mais sob a maldição da lei. Agora vivemos na lei que liberta. Nós somos libertos por Cristo. Ele cumpriu toda a lei por nós, tanto na sua obediência como na sua morte. Agora somos aperfeiçoados pela lei. Por isso que a lei não é apenas o professor, mas a lei também é o aperfeiçoador. Pela lei nós somos santificados. E a lei também nos conduz ao Evangelho. E lei, irmãos, não é só Pentateuco. Lei são todos os mandamentos que estão na palavra do Senhor, desde Gênesis até o Apocalipse. O Evangelho não só são os 4 Evangelhos. O Evangelho está no Antigo e no Novo Testamento. Gênesis 3,15 é o proto-Evangelho. É a primeira mensagem do Evangelho, quando diz que o descendente da mulher viria para pisar a cabeça da serpente. A serpente feriria o seu calcanhar. E isso se cumpriu quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo pagou um alto preço por mim e por você. Nós fomos comprados com sangue, o sangue de Jesus derramado naquela cruz do Calvário. E o que o nosso mestre requer de nós é que nós venhamos cumprir a lei, que nós venhamos cumprir a sua palavra, venhamos cumprir a sua vontade. Em último lugar, irmãos, a última marca encontra-se do versículo 26 até o versículo de número 27. E essa marca é uma religião centrada na palavra de Deus. A terceira marca de uma verdadeira piedade é uma religião centrada na palavra de Deus. Nós vimos que a primeira marca é o acolhimento da palavra. A segunda marca é a prática da palavra. A terceira marca, uma religião centrada na palavra do Senhor. Essa palavra religião, ela tem sido muito demonizada. Mas na verdade, religião é devoção. O ser humano é um ser religioso. Está na sua raiz. Ele sempre adora algo. O cristianismo, ele é uma religião pura e uma religião sem mácula, como o Tiago coloca aqui. Mas existe a falsa religião, existe a piedade pela metade. E aqui o texto fala no versículo 26, se alguém supõe ser religioso, ou seja, se alguém pensa que é religioso, a pessoa que se coloca como perfeita, a pessoa que se coloca como santa, mas ela não deixa de refrear a língua, no texto aí, ó. Não deixa de refrear a língua. Antes, ela está enganando o quê? O seu próprio coração, e a sua religião é vã. Irmãos, incoerência com a vida cristã.
acaba tornando o cristianismo uma religião vã, se formos incoerentes, se pregarmos uma coisa e vivermos outra. Claro que isso pode acontecer em dado momento, mas se a gente continuar persistindo no mesmo erro, nós iremos criar uma religião vã. E o cristianismo não é assim. A palavra do Senhor nos mostra, se errarmos, nós temos que confessar os nossos pecados. Se supomos ser religiosos, se supomos ser cristãos, nós devemos refrear nossa língua. A religião baseada na palavra de Deus consiste em uma religião onde nós seremos prontos para ouvir e tardios para falar. E também devemos refrear nossa língua, que muitas vezes fala aquilo que é pecaminoso. Tiago vai separar um capítulo inteiro, capítulo 3, só para falar do mal da língua. Ele vai trabalhar isso mais à frente aqui na sua carta, mas ele já começa aqui no primeiro capítulo, fazendo uma espécie de introdução, dizendo: olha, a religião pura e sem mácula começa no refrear a língua, no controle da língua. E ele vai continuar no versículo 27 dizendo que também consiste em visitar órfãos e viúvas. O que é isso, irmãos? Visitar órfãos e viúvas. Socorrer órfãos e viúvas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus tem um carinho muito especial por órfãos e viúvas. Deus cuida dos órfãos e das viúvas. Ai daqueles que mexem com os órfãos e viúvas. Ai daqueles que não pleiteiam pela causa dos órfãos e das viúvas. Nós vimos no texto de Isaías capítulo 1, quanto que Deus está virado com o povo de Israel, pelo desprezo que teve com os órfãos e as viúvas. Esse visitar órfãos e viúvas em suas tribulações consiste em dar suporte, consiste em dar socorro. Nós podemos entender isso muito bem como amor ao próximo. Irmãos, o cristianismo é a religião do amor a Deus acima de todas as coisas. E por amar a Deus acima de todas as coisas, eu vou segurar minha língua, eu vou refrear minha língua. E do amor ao próximo. Por amar ao próximo, eu vou ter empatia pelo próximo, eu vou sentir a dor do próximo. E na tribulação do próximo, eu vou estar lá com ele. Eu vou trazer suporte para ele. Eu vou ajudar. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Mas Tiago encerra essa sessão no versículo 27, falando mais uma coisa que muitos esquecem a respeito dessa religião pura e sem mácula. A última coisa que Tiago fala é que essa religião consiste em guardar-se incontaminado do mundo. Refrear a língua, dar socorro aos necessitados e guardar-se incontaminado do mundo. O que é isso? Santificação. Luta constante contra os males do mundo. Fuga das tentações do mundo. Nós precisamos nos guardar. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nós somos peregrinos. Nós estamos caminhando rumo à cidade celestial. Por isso, a gente precisa se guardar. A gente precisa ter cuidado para que a gente não venha se contaminar. Nós precisamos desenvolver a arte da garça branca, que no meio do brejo não suja as suas pontas. Vive no meio do brejo, mas não se suja. Por nós mesmos, não damos conta. Somente pela graça do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, vimos então 3 marcas da verdadeira piedade. Da verdadeira piedade cristã. Primeira marca, o acolhimento da palavra. Segunda marca, a prática da palavra. Terceira marca, uma religião centrada na palavra de Deus. Eu encerro esse sermão fazendo uma pergunta para você essa noite. Quem você tem sido? Um ouvinte ou um praticante da palavra do Senhor nosso Deus? Tivemos um acampamento maravilhoso. E eu creio que os irmãos que estão aqui, boa parte estavam nesse acampamento. E muitos ouviram a mensagem pregada pelo pastor Marcos. Uma mensagem do Evangelho muito clara, muito simples, que veio ao encontro das nossas necessidades. Foi muito bom. Mas eu quero dizer para os irmãos que o desafio começa agora.
Passou o acampamento, e aí? O que você vai fazer? O que nós vamos fazer com aquilo que nós ouvimos? Vai cair no esquecimento? Ou nós vamos colocar em prática? Qual deve ser a nossa postura agora? Queridos irmãos, Deus quer que nós vivamos com a verdadeira piedade. Por isso, acolha a palavra de Deus. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Estude a Bíblia diariamente. Não deixe a Bíblia na sua estante de segunda a sábado. Leia ela. Estude ela. Se aprofunde no conhecimento das Escrituras. Mas não só isso. Pratique as Escrituras. Sabe de uma coisa? Deus vai te dar a oportunidade de você viver de acordo com a palavra dele. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, aonde você estiver, Deus vai te conceder as oportunidades para que você viva segundo a palavra dele. Pare de enxergar as dificuldades na sua vida como uma barreira. Enxergue elas como uma oportunidade. Uma religião centrada na palavra. Como? Primeiro, cuidado com aquilo que você fala. Cuide do seu coração primeiro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Segundo, preste socorro aos necessitados, principalmente viúvas e órfãos, que há no nosso meio. Visite. Mas visita é só coisa de pastor e missionário. Não, você pode visitar. A SAP, inclusive, tem um ministério de visitação aí. Tem sido uma bênção. Você, adolescente, já também pode visitar. Tem o PA, tem outros lugares aqui de Guiratinga, onde você pode visitar pessoas, levar a palavra de esperança e pregar o Evangelho. E por fim, guarde-se incontaminado do mundo. Não é brincadeira, irmãos. A vida cristã é uma luta, é uma batalha espiritual. E o mundo está lá fora. Zombando da gente e ao mesmo tempo querendo usar para ele. Muito cuidado. Guarde-se. Mantenha os seus olhos no autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que nós não sejamos meros ouvintes da palavra, mas sim praticantes da honra e glória do Senhor nosso Deus. Que nós não venhamos nos enganar a nós mesmos, que no nosso meio não impere uma falsa religião, mas a verdadeira religião, a religião das Escrituras Sagradas. Vamos orar? Essa igreja se coloca de pé para a gente poder orar. Nós temos algum aniversariante da semana? Tem aniversário de casamento, completou mais um ano de vida. Nossa irmã Zelani. Daniel, Lucas, vamos orar por essas vidas. Santo Deus e Pai, nós te louvamos pelo culto dessa noite. Nós cremos que o Senhor falou tremendamente ao nosso coração, com base na sua palavra. E agora, Deus, começa o grande desafio. Quando passarmos daquela porta, nós temos que viver de acordo com aquilo que o Senhor nos instruiu. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos conceda uma verdadeira piedade, que nós venhamos acolher ainda mais a Tua palavra, que nós venhamos, ó Deus, praticar a Tua palavra, e que nós venhamos ter uma religião centrada na Tua palavra, centrada no Evangelho, Senhor. Ó Deus, nos perdoe pelos momentos que nós somos apenas mero ouvintes e esquecemos das instruções do Senhor. Nos perdoa, Pai, quando nós caímos em nossos pecados e eles justificamos nossos erros diante da Tua presença, diante da presença de outras pessoas, Pai. Que venhamos parar de nos auto-justificar e que venhamos confessar nossos pecados perante o Senhor. E recebemos da parte do Senhor a cura, para que assim venhamos nos livrar de velhos hábitos e renovar colocar, Pai, novos hábitos no lugar, renovando, Pai, a nossa mente, renovando cada vez mais o nosso coração, para que venhamos viver segundo a Tua vontade, Pai. Ó Deus, te agradeço pela vida desses irmãos que estão aqui na frente, pela vida do Lucas, do Euclides, Daniel e da Zelani. O Senhor concedeu a eles a graça de completarem mais um ano de vida. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha abençoá-los, venha fortalecê-los, que o Senhor venha conceder saúde a eles e principalmente uma fé robusta e genuína em Cristo Jesus.
Que eles continuem crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor continue moldando a eles a imagem de Cristo, Pai. Ó Deus, te agradecemos por essa semana que se passou e te pedimos que o Senhor nos abençoe a semana que está começando. Que o Senhor nos sustente, nos ampare no decorrer desses dias. E que o Senhor nos ajude a praticar o que nós aprendemos hoje no decorrer da semana. Que nós venhamos aproveitar as oportunidades que o Senhor há de nos conceder para vivermos de acordo com a tua palavra. Leve nossos lares debaixo da graça e da proteção do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Entregue seu culto ao Senhor. E depois não vá embora. Nós temos um chazinho, um cafezinho lá embaixo. Vamos aproveitar para ter o nosso momento de comunhão.